caso geral para matriz mudança de base entre duas bases, certo? Portanto, vamos supor que temos duas bases, a base B, B1, B2, de um espaço vetorial de dimensão 2 e C manuscrito com os vetores C1 e C2 que definem uma outra base para o mesmo espaço de dimensão 2. Pronto, se soubermos que os vetores, qual é a relação, não é? Sabemos a relação entre os vetores B1 e B2 da base B com os vetores C1 e C2 da base C. Portanto, isto temos duas línguas e temos uma maneira de relacionar palavras de uma língua com a outra. E, por exemplo, ainda sabemos que o nosso vetor, estamos interessados num vetor x que se escreve na base B, certo? Portanto, isto que está aqui é equivalente a dizer que o vetor x na base B manuscrito é o vetor 2, 3. Portanto, podemos enunciar assim ou com o vetor de coordenadas. E, portanto, e agora o que estamos interessados em saber é como é que vamos escrever o mesmo vetor, portanto, este mesmo vetor, mas na base dos Cs, certo? Portanto, escrever o mesmo vetor na linguagem de C. Então, vamos começar a nossa resolução. A ideia é tentar perceber como é que conseguimos arranjar um tradutor de uma língua para a outra. Portanto, estamos interessados em deduzir as coordenadas de C, de x na base C. Começamos primeiro por escrever x como uma combinação linear de 2 vezes B1 mais 3 vezes B2. Portanto, isto é o mesmo vetor do nosso enunciado, certo? Isto é a hipótese do nosso enunciado. Portanto, e queremos transcrever isto para a linguagem de C. Da linearidade, portanto, e agora porque estas mudanças de coordenadas são sempre transformações lineares, o que nós podemos fazer é dizer que isto vai ser 2 vezes o vetor B1 na base C, mais 3 vezes o vetor B2 na base C. Portanto, isto é a maneira de traduzir o conceito de linearidade agora para esta escrita que estamos aqui a usar. E depois, nós também sabemos que da matriz, portanto, das propriedades matriz-vetor, certo? Portanto, usando o produto matriz-vetor, nós conseguimos escrever a segunda igualdade que aqui está como o produto de uma matriz vezes o vetor 2, 3. Porque isto será 2 vezes o primeiro vetor coluna, que é B1 na base C, mais 3 vezes, que é a segunda coordenada, vezes o vetor coluna B2 na base C. E agora, do enunciado, nós ainda conseguimos substituir as coordenadas de B1 na base C por valores concretos, certo? Conseguimos explicitar os valores da tradução. Portanto, B1 na base C é o vetor 3 menos 1, e o vetor coluna B2 na base C é o vetor de coordenadas, portanto, são estes pesos, que hão de ser menos 2, 1, aplicado ao vetor 2, 3. E agora trata-se de uma multiplicação simples, certo? Agora é só fazer a multiplicação deste vetor por esta matriz. Esta matriz vai ser generalizada, mas podemos já adiantar que é a matriz mudança da base. Portanto, estamos a aplicar ao vetor da base B, certo? Portanto, vai partir de uma base B e vai transcrever vetores escritos na base dos Bs para vetores escritos na base dos Cs, que era esse o nosso objetivo. Pronto, e agora, quanto ao resultado para este exemplo, é só fazer a multiplicação. 3 vezes 2 dá 6,
menos 2 vezes 3 dá menos 6, portanto 6 menos 6 dá 0, e menos 2 mais 3 dá 1. Portanto, na base C, o vetor x que nos foi dado tem este nome, não é? É descrito como o vetor 0, 1. Teorema da matriz mudança de base para o caso geral de um espaço V de dimensão n, do qual, para o qual sabemos duas bases. Portanto, temos a base B de vetores B1, B2, B3, etc., Bn, e uma segunda base C com vetores C1, C2, C3, Cn. Quando pusermos em coluna os vetores de coordenadas de B1, portanto, a relação é, sabemos B1 nas coordenadas da base C, portanto, a primeira coluna é escrever B1 nas coordenadas de C, segunda coluna B2 nas coordenadas de C, portanto, sabemos os pesos das combinações lineares. O último vetor também conhecemos como o vetor de coordenadas, portanto, chama a atenção que isto é uma matriz quadrada, n por n, e além disso vai ter que ser invertível, portanto, fazer mudanças de coordenadas é uma transformação invertível, podemos reconverter tudo outra vez ao original. Portanto, isto é uma matriz que permite fazer a transcrição de um vetor x, aplicando o vetor de coordenadas. Portanto, quando aplicarmos esta matriz ao vetor de coordenadas, que é escrever x na base B, obtemos a escrita do vetor x na base C. E vice-versa. Ou seja, quando quisermos escrever x na base B, usamos a matriz inversa desta, que será a matriz que passa de C para B. E neste caso, o que temos que pôr à frente desta matriz é a matriz, o que temos que pôr à frente desta matriz é o vetor x nas coordenadas C. Sendo que a matriz que está aqui, P, que passa das coordenadas de C para B, é a matriz inversa da matriz que está na equação anterior. Portanto, é a matriz inversa da que faz a transcrição de B para C. Pegamos numa base B com os polinómios 1 constante, 1 mais t, 1 mais t, t ao quadrado, e numa segunda base de polinómios com 1t, t ao quadrado, portanto, tanto o B como o C, B e C, são bases, duas bases para o caso dos polinómios, para os casos dos espaços vetoriais de polinómios grau menor ou igual a 2, e precisamos de determinar qual é a matriz que nos vai efetuar a base, vai-nos efetuar a mudança de base de B, desta base, para a base C. Portanto, de acordo com o que acabámos de ver, o que nos estão a pedir é a matriz P, que muda, que pega em polinómios escritos nesta base B e transcreve para a base C. Por acaso, podemos acrescentar que esta base C também é conhecida, como a base canónica para polinómios de grau menor ou igual a 2. Portanto, o que é que temos que fazer? Temos que pegar nos polinómios da base B, por exemplo, no polinómio 1, e escrever 1 como combinação linear dos polinómios da base C. Segunda coluna, 1 mais t, vetor de coordenadas de 1 mais t na base C. E, finalmente, terceira e última coluna. Isto vai ser uma matriz 3 por 3, porque estamos num espaço de dimensão 3. E tem que ser invertível. Portanto, precisamos de deduzir os vetores de coordenadas que ali vêm, certo? Que não é muito difícil, portanto, de escrever
o polinómio constante na base C é dizer quais são os pesos que entram para a combinação linear de 1 como combinação linear de polinómios da base canónica. Identicamente, vetores de coordenadas para o vetor de coordenadas para 1 mais t e para 1 mais t ao quadrado interpretam-se da mesma maneira, certo? Portanto, temos que preencher o que aqui está dito como... Isto não está completamente correto, portanto, esta é a ideia, certo? Portanto, o que nós queremos fazer, isto não é igual, o que nós queremos fazer é descobrir os pesos que entram na combinação linear para descrever o polinómio 1. Portanto, não é difícil de ver que para descrever 1 como esta combinação linear, precisamos de pôr o peso 1, aqui 0, 0. E acabamos de determinar a primeira coluna. Portanto, 1 na base C é o vetor de R3, 1, 0, 0. Escrever 1 mais T na base C. Portanto, por inspeção, nem precisamos de fazer grandes contas, é fácil de verificar que aqui precisamos de pôr o peso 1, aqui o peso igualmente 1, portanto, peso 1, peso 1, peso 0, uma vez que t ao quadrado não entra para a descrição deste polinómio. Portanto, estes são os valores que transcrevemos para a segunda coluna da matriz de mudança de base. Finalmente, para este polinómio, também escrito como combinação linear de 1t e t ao quadrado, que são, volto a reforçar, os polinómios que estão na base de C, descobrimos que temos que pôr os pesos 1 atrás de cada polinómio, certo? Portanto, para construir o polinómio 1 mais t ao quadrado, precisamos destes pesos. Terceira e última coluna da matriz de mudança de base. São exatamente estas coordenadas ou pesos desta combinação linear. Já agora, se nos tivessem pedido qual é a matriz que faz a mudança de base ao contrário, certo? Portanto, a matriz que muda de C para B, podemos pensar de uma maneira muito simples. Portanto, só precisamos de calcular, com um dos procedimentos conhecidos, a matriz inversa da matriz que aqui está, que é uma matriz invertível, como se vê pelo aspecto dela, tem pivô em todas as colunas. Portanto, e por um dos cálculos conhecidos, por exemplo, com o procedimento de Gauss-Jordan, invertemos esta matriz e temos a matriz que nos dá a mudança contrária a esta, certo? Portanto, esta matriz é a matriz inversa desta. Portanto, esta será a matriz inversa da anterior e é a matriz que faz a matriz que muda, matriz de mudança de base de C, portanto, de C para B.